O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou, 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimentem ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, direi primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei, do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes na cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está perto de vós. Palavra da salvação. Meus irmãos, a liturgia está celebrando hoje a festa de São Lucas, um dos 4 evangelistas. Ele era dotado de algumas faculdades especiais. Tinha formação médica, coisa rara na época. Pintava. Tem um quadro na igreja de Santa Maria Maior, em Roma. Sempre que eu vou a Roma, eu passo por lá. Esse quadro foi pintado por ele, Nossa Senhora. Lembra aquele quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Embora um pouco mais escuro, mas tem aquele modelo, mais ou menos. Nossa Senhora, com o menino Jesus, era reverenciado na igreja de Santa Maria Maior, de onde nasceu a devoção de Nossa Senhora das Neves. Aqui nós temos o Colégio das Neves por conta disso. Nossa Senhora da Paz, a Rainha da Paz, fez descer uma neve densa no momento em que havia uma perseguição de adversários do cristianismo em Roma.
e até passar aquilo, aquele confronto que foi vitorioso o povo cristão, a comunidade cristã, e a invocação foi Nossa Senhora da Paz, que ficou chamada também Nossa Senhora das Neves, porque houve uma neve fora de época, como que para proteger, cobrir a perspectiva de visão do adversário, e a cidade de Roma já tem as ruas todas oblíquas. O resto do mundo, as ruas são paralelas. Uma nasce aqui e vai até ali. Outra nasce aqui, paralela. Ou transversal. As transversais são paralelas entre si. E as perpendiculares são paralelas entre si. Aí em Roma não é assim. Em Roma as ruas são oblíquas. Você sai aqui, aí passa para aquela outra e pensa que está pertinho. Mas não está longe. Porque ela vai se distanciando assim, obliquamente. É uma questão bélica, né? Quem guerreia não pode ter ruas paralelas. Porque está ensinando por onde é que vai passar ao adversário. Ele tem que confundir com a obliquidade. Assim é Roma. Além disso, caiu uma neve surpreendente. Até o adversário ir embora, a neve perdurava na cidade. Aí chamaram Nossa Senhora da Paz de Nossa Senhora das Neves. Nessa igreja, Santa Maria Maior é uma das 4 grandes basílicas de Roma. São Pedro, a primeira, São João do Latão, a catedral, São Paulo Extramuros, belíssima, é um pouco distante do centro da cidade, e Santa Maria Maior, no centro da cidade. São as 4 grandes basílicas comemoradas por todos aqueles que visitam Roma. Isso para dizer que São Lucas tem um quadro pintado que está lá. Foi trazido depois para lá. O quadro foi trazido por alguém da igreja e depositou na vasícula. Tem lá um altar em que ela está colocada. Um dos altares secundários. Aí São Lucas fez um trabalho missionário muito importante para a igreja. Quase sempre as festas de Nossa Senhora, que falam especificamente sobre os seus valores, a busca de Deus Pai, a Nossa Senhora, antes de todos os séculos, prevenindo para que ela fosse a mãe do seu filho. São Lucas trata isso com uma dignidade e uma sutileza de um médico. Assim como ele trata das curas de Jesus, os milagres, pelas doenças, as ressurreições, trata muito bem disso. Mas ele faz uma pergunta que parece, além de curiosa, muito teologicamente oportuna. Alguém que destrói mais do que constrói pode ajudar na construção da humanidade? São Lucas nos pergunta isso. Alguém que destrói mais do que constrói
ele pode merecer o título de um servidor do plano de Deus. Se ele destrói mais do que constrói, ou se constrói para o benefício próprio, para o usufruto pessoal, e não para a comunidade dos homens, dos seres humanos. Será que ele não está se distanciando do plano de Deus? Porque nem Deus construiu para ele próprio. Deus que tudo pode, não pôde para ele, entre aspas. Não quis poder para ele. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. O amor é sempre uma versão para o outro. O Espírito Santo é a essência do amor. Então não é dele, não é ele. Ele é a relação com o outro. Se não tiver o outro, jamais poderia Deus ser somente uno. Ele tinha que ser uno e múltiplo ao mesmo tempo. Senão não amava. Como é que o pai vai amar o filho se não tem o filho? Como é que o filho vai amar o pai se não tem o pai? E ainda tem o Espírito Santo, que é o amor em si. O que é amor? Amor é a relação de bem, de um para o outro. É tão consciente em Deus que é uma pessoa. Quem gera a pessoa, num ser, é a consciência do próprio ato. Não é a natureza. A natureza é divina. Deus tem. Por isso que ele é Deus. Ele tem natureza divina. Nós somos homens. Por quê? Temos a natureza humana. Apesar de sermos feitos em imagem e semelhança de Deus, mas não somos essência de Deus. A essência de Deus é Ele só. Nas três pessoas, nas três consciências. Criar, salvar e santificar. São três consciências. Por isso, três pessoas. Mas a natureza é uma só. Não pode ter dois infinitos, porque dois infinitos são mais do que um. E mais do que um significa que aquele primeiro não era todo. E ainda pode aumentar, não pode crescer, de um para dois. Então, não pode ser, não pode aumentar. Tem que ser somente um. E um infinito. Não pode aumentar. Se aumentar, ele era um infinito pequeno. Não existe infinito pequeno. Não tem fim. Infine. Não tem fim. Não tem nem começo nem fim. A não ser que diga alfa e ômega, como uma peça de compreensão quase que literária só. É o começo e o fim. Na realidade é assim, mas não no sentido de menos e mais. Não tem o percurso, começo e fim. Não tem um percurso. Tem o começo e fim para nos dar a ideia, para nos dar a espécie na história começando. Enfim, porque vai terminar nele, no Criador. O Criador não tem fim. Então o fim aí é a finalidade. Eu tenho que terminar perto de Deus, junto de Deus, acolhido por Deus. Isso aí é o meu fim. Mas é um fim que é fim como finalidade.
Não é fim como terminou. Não. O eterno não termina. É término. Está fora do término. O eterno significa é término, não se termina. Ele continua. O eterno é a negação do que termina. Não é etérmino, não. É o contrário. O eterno não termina. É o contrário. Esse aí é negativo. Ternar, acabar, não existe em Deus. É eterno. Ele não conclui. Está sempre na ação primeira. E a ação segunda? Não. É primeira, toda a vida. Porque é o começo e o fim ali. Só que o fim não é terminal. O fim é a finalidade, o propósito, o planejamento que se concluiu. Não é porque terminou, acabou de fazer. Não. Ele continua o ato da criação. Continua o ato da salvação. Continua o ato da santificação. Tudo isso é eterno. Eterno. Não tem término. Não tem fim. Só tem continuidade. Então, São Lucas fez essa pergunta. Se o ser humano destrói mais do que constrói, ele está vizinho de Deus, está ajudando, está sendo operário. A messe é grande, é o mundo todo. Mas os trabalhadores, para isso, são poucos. Vamos pedir ao dono da messe, ao dono do roçado, que mande operários para a colheita. Nós plantamos, mas não somos suficientes para colher os frutos. Os frutos podem se perder, apodrecer, não servir para quem está necessitado. Então vamos ter gente que cuide da colheita e cuide da entrega, para que a colheita seja válida no seu tempo e seja eficaz na sua produtividade. São Lucas nos ajude a compreender cada pergunta que ele faz. Senhor, será que eu, fazendo tal coisa, estou me aproximando ou me distanciando? Eu estou como numa rua de Roma, que quanto mais caminho, mais distante fico da sua rua vizinha, para fugir do inimigo. E a minha vida significa fuga do inimigo ou encontro com o Deus do amor. São coisas inteiramente opostas. Que Deus nos ajude a ter clareza na dificuldade, convicção na compreensão e alegria no serviço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.